A paz de Deus a todos que têm a oportunidade de estar assistindo esse vídeo, né? Agradeço a Deus a cada minuto, né, que eu tenho, e como é de costume, né, eu aproveito a hora do almoço aqui do meu trabalho para me refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus, né, sobre a Bíblia, né, que é efetivamente a palavra de Deus, né. Tudo que a gente conhece de Deus vem da Bíblia. O que não está na Bíblia não vem de Deus, no meu ponto de vista. A Bíblia é o nosso manual de sobrevivência, né? A Bíblia é um livro tão antigo, né, que ao mesmo tempo é muito atual. Ele aborda temas que estão em pauta nos dias de hoje, né? Então, para quem é cristão, para quem acredita em Jesus Cristo, não estou falando de religião, estou falando de cristão, né? Quem crê em Jesus Cristo, a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência, né? Vamos dizer assim. E hoje, né, aqui refletindo sobre a palavra, pude observar no capítulo 1, versículo 9, versículo 9, capítulo 1, desculpa, né, de Mateus, né? Tô fazendo um estudo aí sobre o livro de Mateus, e eu vejo ali que Jesus, ele tá fazendo o ministério dele ali, né? E na Bíblia diz que atravessa o rio, chega numa cidade, já tem gente esperando ele, porque ali era grande, né, já a fama de Jesus Cristo ali no ministério dele. E onde ele chegava, onde ele estava, sempre tinha várias pessoas procurando, né, buscando a Jesus para seguir, ou apenas por um milagre, mas sempre tinha gente ali esperando Jesus. E quando Jesus desembarca ali, né, naquela cidade, vem alguns homens, né, carregando um homem acamado, né, um paralítico, né? E Jesus se depara com aquela imagem e se anima, fala, né, sobre a fé deles, né? Jesus fala sobre a fé dos homens que trazem um paralítico ali, né? E ali também tinha alguns escribas, né? Escribas eram pessoas mais cultas, mais estudadas naquela época, né? Mais conhecedores até da palavra, né, do Antigo Testamento ali, das Escrituras, né? E eles blasfemavam, né? E Jesus fala, né, sobre o que ele vê, né, sobre a fé das pessoas que trazem aquele paralítico. E os escribas, eles estão ali, eles estão pensando, né, que pode ser hipocrisia no pensamento de Jesus, na fala de Jesus, né, sobre fé. E Jesus sabe, ele vê o pensamento, né, ele lê o pensamento das pessoas, né, e ele indaga ali os escribas, né, e faz uma pergunta: o que é mais plausível, né? Dizer pega a tua cama e anda, ou dizer que seus pecados estão perdoados, né? Olha que coisa interessante, né? A preocupação de Jesus realmente é salvar almas, salvar vidas, né? Não essa vida terrestre aqui, né, que a gente vive, mas a vida eterna, né, que ele promete pra gente na Bíblia, né? E Deus veio à Terra por meio de Jesus Cristo, né? E Deus não é, a Bíblia fala que Deus não é homem nem filho de homem para mentir. Então toda a palavra de Deus, ela se cumpre, e Jesus Cristo ali é o próprio Deus encarnado, né, aqui na Terra como homem, né? Glória a Deus por isso, aleluia. Então Jesus Cristo, para provar, né, ali tem uma multidão, várias pessoas ali, e Jesus Cristo, ele não precisa provar nada para ninguém, mas para afirmar que ele é o Filho do Homem, diz na Bíblia, né? É o Filho de Deus, né? Para fazer essa afirmação e tirar todas as dúvidas de incredulidade, né? Jesus já tinha perdoado aquele homem acamado, aquele paralítico, sobre os seus pecados, né? Então ali ele já estava salvo. Então, mesmo ele continuando paralítico, seria muito bom para ele já ter a salvação, né? A santificação, né? A garantia da vida eterna. E Jesus, para confirmar ali e para mostrar a todos que ele é o Filho do Homem, o Filho de Deus que estava na Terra para mostrar o que é certo e o que é errado, né? E para edificar Deus, não para edificar a si mesmo, né? Para edificar Deus, ele fala ao paralítico, né? Pega a tua cama e anda. Então ele também curou o paralítico. Além de perdoar os pecados dele, ele curou o paralítico, né? Então, o que chama mais atenção aí nessa passagem aí? Que o mais importante,
né? Não é o status que a gente tem aqui nessa terra, porque é um período curto. A gente vive aí 60, 70, 80 anos, né? Algumas pessoas um pouco mais, até 100 anos. E isso passa, né? E a gente vira pó. Do pó a gente veio e do pó pro pó a gente vai, né? Diz na Bíblia. E tudo que a gente faz aqui na terra, né? É como se fosse um aprendizado, né? E uma forma que a gente possa buscar a vida eterna. Por isso que Deus nos deixou o livre-arbítrio, né? Porque você pode optar para onde você vai após a morte. Ou a vida eterna, ou, né, um outro lugar que ninguém quer ir, né? Que é o inferno. Misericórdia, Deus é fiel. Então a gente tem essa opção, né? De seguir os mandamentos, de fazer as coisas segundo a palavra de Cristo, né? E subir aos céus, né? Ter o nosso nome ali escrito no livro da vida. Então, muitas pessoas que estão doentes, que estão com problemas financeiros, que estão desempregadas, sabe? Que estão com luto na família, que estão desenganadas, que estão com depressão, que não vê mais sentido na vida. Para essas pessoas, é bom a gente salientar, né? Salientar e afirmar que o mais importante não é o que a gente passa aqui, e sim o que está por vir. Para quem não sabe, o Evangelho quer dizer boas novas, é o Evangelho de Cristo. Então Deus, através de Jesus Cristo, que é nosso único e verdadeiro Salvador, que morreu na cruz por nós, para nos salvar dos pecados, Ele pode sim, Ele pode nos curar aqui na terra, Ele pode nos curar, Ele pode prosperar a nossa vida, né, em questão financeira, Ele pode fazer com que a gente supere todos os problemas que apareçam no nosso cotidiano, aqui no nosso dia a dia, né? Mas isso não é o mais importante, isso é uma consequência. Oh, aleluia, glória a Deus. Isso é uma consequência, é a consequência de uma vida santa, de uma vida edificada, sabe? Quando você anda dentro dos planos de Deus, quando você não peca por querer, né? A Bíblia diz que nós somos pecadores e esse mundo é do maligno. Então a gente vai pecar, a gente vai falhar, mas isso é coisa que acontece na nossa vida. A gente não pode pecar por querer, né? Então a gente peca porque a gente é falho, simplesmente. A gente peca porque a gente é falho, né? Então nós temos que buscar a santidade, né? Pecar a gente vai pecar, não somos perfeitos, mas não podemos pecar por vontade própria, querendo pecar, né? É um contrassenso. Então, o mais importante dessa palavra aí de Mateus 9, versículo 1, é essa lição que a gente tira, que o mais importante é o que está por vir. O mais importante é após a nossa morte, que é a vida eterna. Essa vida ela vai passar, né? Ela vai passar. E o mais importante é a vida eterna. Mas isso não quer dizer que a gente possa ser próspero nessa vida terrestre aqui também. Mas a gente tem que buscar primeiro a Deus, primeiro o perdão, primeiro a santificação. E com isso, o resto vem com o tempo, sabe? Se você tem uma prova, se você tem um luto, se você tem ali uma doença, né, uma questão jurídica, você que tá preso, você que tá... Não desanime, não perca a fé. Porque quando você entra nos caminhos de Jesus, o resto é consequência. Então a consequência vem do querer de Deus. Então o que a gente tem que fazer é se entregar a Deus, se entregar ao Espírito Santo, né? E deixar que Ele haja na nossa vida. Se for da vontade de Deus, a gente vai prosperar, a gente vai ser curado, a gente vai, sabe, ter todos os nossos problemas resolvidos. Mas isso é uma consequência, não é o mais importante. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês hoje, tá bom? Agradeço a todos aí que tiveram oportunidade aí de me escutar um pouquinho, né? Sobre a palavra de Deus, né? E não tô aqui para criticar nenhum tipo de religião, eu tô aqui para falar da Bíblia, tá? Então Deus me mostra a palavra, né? Eu busco a palavra, Deus me dá entendimento e eu sinto no meu coração de compartilhar aos irmãos, tá? Então muito obrigado, né? Hoje é um dia especial, né? Porque eu tô tendo a oportunidade aqui de refletir sobre a palavra de Deus. E amanhã,
Se Deus quiser, eu vou ter essa oportunidade novamente. E cada vez mais eu quero ter essa oportunidade de cada vez mais me aprofundar na palavra e compartilhar o que eu aprendo. Tá bom? Então quero desejar aí um abraço a vocês. Que Deus proteja e abençoe todos vocês. E vou ficando por aqui. Tá bom? Até a próxima. E fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.